Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós continuaremos as discussões sobre o tema carregamentos axiais excêntricos e flexão geral, que é o tema que está no capítulo 18 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu tenho escrito nos últimos anos. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. No vídeo anterior, nós discutimos bastante e apresentamos uma série de detalhes a respeito de uma propriedade geométrica de figura plana que nós ainda não havíamos mencionado aqui ao longo dos nossos vídeos. Nessa propriedade geométrica nós demos o nome para ela de produto de inércia e ela é caracterizada ou definida pela integral na área das coordenadas YZDA, levando em consideração que o sistema de coordenadas utilizado para descrever os pontos ao longo do domínio dessa figura plana são os eixos Y e Z. Então vimos também que essa propriedade geométrica de figura plana ela tenta refletir para a gente, ou dar uma medida de quão assimétrica é a distribuição de material, certo? Ao longo do plano dessa figura plana, aí, considerando o sistema de coordenadas adotado para fazer a descrição dos pontos ao longo dessa figura plana, certo? Então vimos que essa propriedade geométrica ela possui valor nulo no caso da figura plana analisada, ela possuir pelo menos um eixo de simetria. Tá? Então isso aqui a gente pode ver claramente através dessa figura que nós inclusive discutimos no vídeo anterior, onde nós temos, se nós tomarmos aqui por exemplo o momento estático ZDA, dessas porçõezinhas de material aqui, simetricamente posicionadas, o DA. Então nós vemos que as coordenadas Z, os bracinhos de alavanca Z, que multiplicam essa diferencial de área aqui são os mesmos, no entanto, quando nós vamos aqui para a multiplicação do termo Y, então nós vemos que uma porção de material está na região positiva de Y, enquanto a simetricamente posicionada ela está na região negativa de Y, o que faz com que essas contribuições de momento estático elas se anulem mutuamente. Então, se nós considerarmos aí que a figura geométrica plana ela possua pelo menos um eixo de simetria, tá bom? Então, isso aqui até agora nós não havíamos mencionado ela, principalmente nas análises que fizemos no capítulo 17, pelo fato de nós termos assumido de antemão que todas as seções transversais analisadas no capítulo 17 elas possuíam pelo menos um eixo de simetria. Dessa forma, naturalmente o produto de inércia era zero. Tá bom? Só que agora nós queremos dar um passinho a mais, nós queremos analisar como que as tensões normais na flexão elas evoluem quando nós consideramos seções transversais que possuem um certo grau de assimetria. Tá bom? Então por isso que nós estamos estudando essa propriedade geométrica agora. Tá bom? Então essa propriedade geométrica, que é o produto de inércia, ela pode ser também considerada como um momento de segunda ordem, de forma semelhante ao momento de inércia em torno do eixo Z, o momento de inércia em torno do eixo Y. Então, se eu tomar aqui, por exemplo, posso quebrar essa integral aqui que define o momento de inércia em torno do eixo Z como sendo Y vezes YdA. Então, se nós considerarmos que YdA nada mais é do que o momento estático da área, então, se eu multiplicar o bracinho de alavanca pelo momento estático, isso aí me dá um momento de segunda ordem. Aqui nesse caso, a diferença é que os nossos momentos estáticos e o bracinho de alavanca eles possuem direções diferentes, tá bom? E braços de alavanca consequentemente diferentes. Então essa é a diferença do momento de inércia. Nós já calculamos bastante anteriormente com o produto de inércia, tá certo? Destaco ainda que o produto de inércia ele pode ter sinal negativo, ao contrário dos momentos de inércia que nós já definimos anteriormente, e isso aqui é facilmente visto pelo fato de nós termos um expoente quadrado, tá bom? Tanto no Y quanto no Z, o que faz com que essas propriedades aqui sejam essencialmente positivas. Isso aqui não é necessariamente aplicável no caso do produto de inércia, porque eu tenho o produto simples de Y com Z. Tudo bem? Então, de acordo com a localização do ponto material ao longo da área que nós estamos analisando, pode ser que nós tenhamos contribuições de produto de inércia negativas ou positivas. Então, se nós considerarmos, por exemplo, aqui uma porção material localizada ao longo dessa figura aqui do canto inferior direito da tela, na qual, nessa porção material aqui, nós temos pontos descritos pela coordenada Z negativa e Y positivo. Então,
como nós temos a multiplicação de um negativo por positivo, o produto de inércia, né, do material nessa região vai ser negativo. Tá bom? Então isso aqui pode ser, né, que de acordo com a disposição, né, do material no plano da seção e de acordo com o sistema de coordenadas que você adota para descrever a posição desses pontos, pode ser que nós tenhamos, né, valores negativos para o produto de inércia. Tudo bem? Então, muito bom. Depois disso aí, né, que nós vimos lá no último vídeo, vimos também que nós podemos, né, querer descrever essas propriedades geométricas, né, da figura com base em um sistema de coordenadas não necessariamente igual ao sistema YZ que nós adotamos, né, tão largamente aí nas aplicações até o presente momento. E para a gente fazer isso aí é muito simples, né, como a gente já discutiu bastante lá no vídeo anterior, né, basta que a gente imponha uma rotação de eixos, tá, de forma muito simples, aí como nós já discutimos bastante lá em outras oportunidades, e em especial nos cursos de álgebra linear, né, essa rotação de eixos aí também ela é feita de forma muito comum e muito corriqueira. Então, para isso, né, basta que a gente descreva, né, os pontos nas coordenadas y', z', com base, né, na sua posição no sistema YZ. Então, para fazer essa conexão entre os dois sistemas, a gente tem uma matrizinha de rotação, né, que é dada pelo cosseno seno menos seno cosseno, como nós já vimos lá no último vídeo. Então, se nós conseguirmos descrever as localizações y' e também a localização z' com base, né, na posição desses pontos no sistema YZ e também, né, por meio dessas funções trigonométricas que dependem desse ângulo θ, que é o ângulo de rotação, né, entre os eixos envolvidos. Então é muito simples, né, encontrar uma expressão que associa as propriedades geométricas de área, né, obtidas no sistema YZ para aquelas descritas no sistema Y'Z'. Então, para isso, basta que a gente integre, né, a nossa equação, por exemplo, né, do momento de inércia em torno do eixo Z, que é a integral de y2dA. Tá? Então, basta que a gente troque, né, o y pelo y'. Tá bom? Então, nós teremos lá um y cosseno de θ mais um z seno de θ, isso tudo ao quadrado, dA. Tá certo? Então, com isso aí a gente consegue fazer, obter, né, ou a gente consegue obter aí uma expressão que associa o valor, né, do momento de inércia em torno do eixo Z' em função, certo, dos valores, né, das propriedades geométricas, o momento de inércia em torno dos eixos Y, Z e também do produto de inércia, definidos no sistema inicial YZ. Tá? Então, essas expressões estão aqui apresentadas. E já mencionei anteriormente, lá no vídeo anterior, né, que essa rotação de eixo às vezes é muito conveniente para a gente, né, porque a gente pode adotar um sistema de referência, por exemplo, YZ, que seja, né, mais conveniente para a gente calcular essas propriedades geométricas, e depois, né, pode ser também do nosso interesse avaliar essas mesmas propriedades geométricas em torno de eixos rotacionados em relação a esse primeiro, sendo que esses eixos rotacionados, em particular Y', Z', introduzem, né, facilidades, né, na solução efetiva do problema que nós estamos tratando. Tá? Então, isso aqui que nós estamos fazendo, a obtenção dessas equações aqui, não é simplesmente mero prazer acadêmico de ficar integrando funções trigonométricas. Essa não é o objetivo aqui nem um pouco. Tá bom? Então, vimos também, né, lá da aula passada, que se essas funções todas aqui, elas dependem de propriedades trigonométricas seno e cosseno, e essas funções variam, né, de menos 1 até 1 de acordo com o ângulo θ, então podem, né, existir ângulos particulares nos quais os valores dos momentos de inércia assumem valores máximos ou mínimos, né, ou seja, eles assumem valores extremos. E para a gente fazer isso aí, obter esses valores, é muito tranquilo, né, basta que a gente derive essa primeira equação aqui do y' igual a zero, né, para que a gente obtenha o ponto de inflexão dessa função, tá bom? Ou seja, qual é se nós derivarmos esse carinha aqui em relação ao ângulo θ, né, então a gente vai igualar a zero, a gente vai descobrir os pontos, né, em relação a θ aí que nós temos os valores extremos de i e y', né, ou seja, os pontos de inflexão dessa função. Então, quando a gente faz essa operação, que também mostramos na aula passada, a gente chega aqui nessa expressão do tangente de 2θ, que é igual a menos 2 IYZ e Y menos IZ, tá bom? Então, ou seja, existem, né, existem dois ângulos quaisquer que retornam o mesmo valor de tangente, então existem, né, dois operadores aqui, 2θ,
que atendem, né, quando calculados a tangente, atendem a esse valor aqui dado no segundo membro, tá bom? A grande vantagem é que esse operador 2θ, né, no caso da tangente, ele é defasado de 180 graus, tá bom? O que para a gente é muito bacana, porque quando eu faço essa operação de arco tangente aqui do 2θ, eu vou obter dois ângulos defasados de 180, mas quando eu divido ele por esse 2zinho aqui, ó, para eu descobrir qual é realmente o ângulo θ, eu vou obter, nesse caso, dois ângulos θ que possuem uma defasagem de 90 graus, tá bom? Dessa forma, o que isso quer dizer? Né? Então quer dizer que existem, né, dois ângulos θ defasados de 90 graus, no qual, né, em torno desses eixos, eu vou observar a atuação das inércias máxima e mínima, que nós demos o nome, né, para essas inércias de inércias principais. E para estes ângulos, né, a θ dados por essa equação aqui, nós demos o nome para ele de direções principais. Tá certo? Então isso aqui é muito bacana, porque assim, ó, a defasagem de y para z, ela é 90 graus, tá bom? Que é a mesma defasagem dos ângulos θ que saem daqui, tá bom? Então basta que a gente opere, né, ó, faça essa operação aqui do arco tangente aqui, observe ou calcule o primeiro θ, sendo que esse θ vai ser a defasagem de y para y', e o outro ângulo naturalmente vai ser a orientação do eixo z', que vai estar, né, posicionado aí a 90 graus de forma positiva, né, ou seja, um giro anti-horário aí em relação à nossa descrição, ou em relação aos dois sistemas coordenados, certo? Além disso, nós podemos substituir esses ângulos θ que saem daqui, ó, na expressão do y', tá? Para a gente obter, de fato, né, quais são os valores dessas inércias principais. Então, agora a gente faz isso aí, a gente descobre essa equação aqui, ó, que difere, né, em relação a somar o resultado dessa raiz ou subtrair o resultado dessa raiz nessa média das inércias, né? Então isso aqui nos dá origem à inércia máxima, quando eu somo o resultado da raiz, e a inércia mínima quando eu subtraio o resultado da raiz. Tá certo? Então isso aqui é bem legal, né? Porque a gente consegue, né, determinar as direções principais, certo? E além disso, né, determinar as inércias principais, ou seja, as inércias em relação em torno desses dois eixos. E além disso, né, ó, se eu substituir um desses ângulos aqui na expressão do y', eu consigo fazer a atribuição das inércias. Tá? Então, ou seja, eu consigo dizer, tá, em relação a qual das inércias, né, ó, a qual das direções principais atua, né, as inércias principais. Ou seja, eu consigo fazer, né, a atribuição adequada, né, da inércia principal à de sua direção principal correspondente. Tá bom? Uma vez que essas expressões aqui, elas me dão simplesmente duas direções principais, duas inércias principais, mas eu não sei dizer quem que é de quem aqui, né? Então, quando a gente utiliza essa primeira expressão aqui, para atribuir a inércia à sua respectiva direção, a gente consegue casar direitinho, né, a sua inércia principal com a sua respectiva direção principal. Mas a gente fez tudo isso aí, como eu mencionei, não com o objetivo de fazer conta para achar que é bonito, não. Isso aí tem um propósito. Tá? E o propósito qual é? É principalmente esse primeiro aqui, ó. Tá bom? O propósito é, bom, ao longo das direções principais, tá? Ou seja, ao longo daqueles ângulos θs, dado por aquela tangente de 2θ lá, que é menos 2 i yz e y menos iz, o produto de inércia é zero. Tá? Esse é o ponto-chave aqui, ó. Tá? Lembra que eu até enfatizei para vocês gravarem isso aí, ó. E isso aqui vocês podem até depois brincar e substituir o ângulo θ lá na express'ão do YZ', para vocês verem que vai dar zero. Tá? Então isso aqui é muito importante, porque a gente vai usar esse resultado aqui para resolver um problema muito bacana ali na frente. Tá? Então, assim, por que nós não mencionamos, né, nada de produto de inércia anteriormente? Porque, como eu já falei, né, ó, se a estrutura ela possui pelo menos um eixo de simetria, ou a sua seção transversal possui pelo menos um eixo de simetria, o produto de inércia ele é naturalmente zero. Dessa maneira, né, ó, juntando o comentário 1 com o comentário 3, isso indica, né, que o próprio sistema YZ adotado ele já é o sistema principal por definição. Tá bom? Tudo bem? Então acaba que o sistema de coordenadas principal, né, ou seja, aquele no qual atuam as inércias principais, é consequentemente o sistema no qual o produto de inércia ele também é zero. Tá? Então, dessa maneira, com a descrição via sistema principal, nós conseguimos, né, um posicionamento do nosso sistema de coordenadas de tal forma que a gente elimine a assimetria na descrição dos pontos, né, no plano da seção transversal ou no plano da sua figura plana analisada.
Tá bom? Um outro aspecto que vale muito a pena comentar também é que os valores das inércias principais que nós determinamos anteriormente, eles são valores extremos, tá? Ou seja, independente da descrição que você utilizar para calcular depois, né, os momentos de inércia, sempre, né, os valores máximo e mínimo, independente da descrição, serão aqueles, né, obtidos lá na expressãozinha do I máximo barra mínimo, né, que é o IY mais IZ sobre 2, mais ou menos raiz do IY menos IZ sobre 2 ao quadrado, mais, né, o produto de inércia ao quadrado, nesse cara todo aí dentro da raiz. Tá bom? Então isso aqui é interessante, né, porque quando a gente passa a analisar o problema agora, né, com esse campo de visão, né, a gente considera que o nosso sistema de coordenadas que nós utilizamos lá na solução dos problemas do capítulo 17 já era o próprio sistema principal. E as inércias Y e Z naquelas seções transversais, elas já eram as inércias principais por definição. Tá? Uma vez que aquele sistema de coordenadas já nos conduzia, tá bom, ao produto de inércia zero. Tá bom? Essa que é a grande ideia aqui. Tá bom? Então, depois, né, de uma breve refrescada na cabeça aí sobre esses assuntos, e que no fundo ela é importante, né, porque quando a gente ouve novamente sobre esse assunto acaba amadurecendo na nossa mente, né, nós podemos chegar, né, no ponto onde nós queremos aplicar esses conhecimentos, né, e chegamos no ponto onde esses conhecimentos são efetivamente importantes. Que é, né, como eu já mencionei aí anteriormente, esses conhecimentos são importantes quando nós consideramos, né, a análise da avaliação da intensidade das tensões normais em elementos, né, de barra geral submetidos a esforços de flexão, onde, né, o caso particular, onde as seções transversais elas são assimétricas. Tá? Então, ó, do que nós já sabemos até o presente momento? Né? Nós já sabemos no presente momento que, né, ó, lá no início do capítulo 17 nós discutimos e mostramos que essas duas primeiras equações aqui elas são válidas. Tá? Então, se vocês lembrarem lá, ó, lembra que a gente aproximou a configuração deslocada de uma barra geral submetida a esforços de flexão, em particular em torno do eixo Z, por meio de um arco de círculo. Então, com isso, né, a gente consegue aproximar, né, a configuração deslocada mesmo, né, da barra e também de suas seções transversais, assumindo que as seções transversais são planas e perpendiculares ao eixo da barra durante, né, o efeito da flexão, ou que envolve exclusivamente o giro da seção transversal, e com isso nós mostramos, né, que vai existir ao longo da altura da seção transversal uma variação de deformação que ela é linear. Então, na porção superior, né, no caso de atuação de um momento fletor positivo, nós teremos uma compressão ou um encurtamento das fibras, enquanto que na porção inferior da seção transversal nós teremos uma tração ou um alongamento das fibras. E mostramos isso aqui com muita ênfase, se você utilizar o seu dedo, né, e analisar o comportamento das rugas do seu dedo, se ela aproxima ou se ela alonga, se ela se distancia. Tá? Então mostramos ainda lá no capítulo 17 que essa variação, né, como intuitivamente eu já relembrei aqui, ela é linear, e ela pode ser escrita, né, ó, com base na deformação máxima, tá? E também na localização aqui, ó, né, de um conjunto de pontos especiais que nós chamamos de superfície neutra, que intuitivamente a gente percebe que ela existe, né? Porque se uma porção da seção transversal está comprimida e uma porção da seção transversal está tracionada, certamente ao longo da altura aqui da seção eu vou ter um conjunto de pontos que eu não estarei observando nem tração nem compressão, ou seja, esse conjunto de pontos aí ele vai permanecer na situação indeformada. Tá bom? Então, se eu colocar o nosso sistema de coordenadas com a origem nessa posição, então nós conseguimos escrever, né, a variação linear das deformações como está escrito nessa equaçãozinha aqui, tá bom? Onde C é a distância máxima, né, da superfície neutra, a fibra mais distante da superfície neutra, e esse epsilon máximo, né, ele nada mais é do que a deformação máxima normal, né, que observamos aí no plano da seção transversal. Então isso aqui é muito bacana, né? Porque se nós assumirmos a presença de um momento fletor positivo mz, então nós teremos aqui, ó, onde atua o nosso epsilon máximo, nós teremos uma coordenada y que é positiva, e em particular a nossa coordenada y ela vai ser igual ao c. Tá? Então nesse caso a deformação aqui ela vai ser menos epsilon máximo, ou seja, o sinal que está ali ele indica nada mais, nada menos para a gente do que, né, um encurtamento, né, que é uma deformação de compressão ou um encurtamento. Tá certo? Então, pela lei de Hooke, né, a gente pode dizer que se as deformações variam dessa maneira, as tensões variam de maneira semelhante. Tá bom? Então, isso aqui também é muito tranquilo de se fazer.
Então, o que a gente pode fazer agora, a partir, né, de a gente ter relembrado, né, essas equações aí, se vocês tiverem dúvida, né, retornem aí, leiam a apostila novamente lá no capítulo 17, onde nós mostramos com detalhes a obtenção dessas equações, nós podemos impor algumas condições de equilíbrio. Tá? Então, digamos aqui, ó, só por simplicidade, para que a gente consiga enxergar bem o problema, vamos assumir que a seção transversal que compõe a barra, nesse momento, ela ainda seja simétrica. Tá? Ou, nesse caso aqui, duplamente simétrica, né? Pelo fato de nós termos aqui um retângulo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Se a gente já sabe, né, que no plano da seção transversal, como está ilustrado aqui, ó, né, nesse quadradinho aqui, ó, nós temos uma variação linear das tensões e que, além disso, nesse problema atua apenas flexão, tá? Ou seja, a flexão gerada por um único momento mz. Então, se nós integrarmos essas tensões normais no plano da seção transversal, essa integração ela tem que dar zero, porque eu não tenho nenhuma força axial atuando no problema. Tá bom? Então vamos verificar essa condição de equilíbrio, né? Então, que inclusive já fizemos lá no capítulo 17, mas é importante que nós a retomemos aqui. Ó. Então, se eu fizer somatória de forças em x igual a zero e eu integrar, né, o diferencial de força atuante ao longo desse diferencialzinho aqui de área e depois integrar isso aqui no plano da seção transversal, o que nós vamos obter? Né? Ó, então, esse dFzinho, eu posso escrever ele como sendo sigma dA, tá? Uma vez que esse dA aqui ele é muito tão pequeno, né, quanto seja do meu interesse, então eu posso assumir que a tensão ali normal atuante seja de fato constante. E aí, ó, a gente pode dizer, né, que nesse problema o sigma varia como? Varia da forma como nós já determinamos anteriormente, como sendo igual a menos y sobre c sigma máximo. Nessa expressãozinha aqui, ó, o sigma máximo e o c, eles são constantes, né, eles não dependem do sistema de coordenadas adotado para descrever os pontos ao longo da seção transversal. Tá? Então eles podem sair fora da integral, e aí, né, nós ficamos, né, essa expressão aqui ela se degenera simplesmente nessa de cá, onde eu tenho menos sigma máximo sobre c integral na área de y dA igual a zero. Então, isso aqui é muito tranquilo, porque nós já discutimos também lá no capítulo 17 que essa integral na área de y dA ela é nada mais, nada menos do que o momento estático em torno do eixo z, e que, né, para que isso aqui seja verdadeiro, né, essa integral aqui ela precisa ser avaliada em relação ao centroide da seção transversal. E, inclusive, né, mostramos através desse equilíbrio simples aqui que nesta condição de nós termos apenas uma solicitação na estrutura de um momento mz, que esse carinha aqui, ele no fundo demonstra ou ilustra para a gente a localização do centroide, né, ou da superfície neutra. Tá, basicamente, né? Então a superfície neutra ela está apoiada sobre o centroide da seção transversal. Tá bom? Então, para que isso aconteça, né, para que o equilíbrio aconteça, essa integral tem que ser zero, e ela é zero, né, na linha do centroide ou na linha do centro de gravidade da seção. Tá bom? Podemos fazer também o equilíbrio de momentos. Tá? Então, o que a gente faz? Ó, se eu pegar a forcinha atuante aqui, ó, nesse diferencial de área e multiplicar pelo bracinho de alavanca, tá? Então esse cara vai me dar uma contribuição, certo? De momentos, né, mz, e que se eu integrar ela no plano da seção transversal, essa resultante aqui dos momentos tem que ser igual ao momento z, certo? Que atua no plano da seção transversal, tá? Ou ao longo aí da barra que você está analisando. Então, se eu integrar aqui, ó, na área o ydf, tá? Ou seja, vou pegar um df que atua nessa dazinho aqui, ó, e eu multiplicar ele pelo y, isso aqui vai me dar uma diferencialzinha, né, de contribuição de momento, que se eu integro no plano da seção transversal, isso aqui tem que ser igual ao momento mz que solicita, né, a seção transversal analisada. E aí a gente pode dizer a mesma coisa, né, ó, o nosso df vai ser quem? Né, vai ser um sigma vezes um dA, tá certo? E aí o nosso sigma é dado por quem? Por essa expressão que nós já obtivemos anteriormente, né, lembrando que o sigma máximo sobre c são constantes, então eles podem sair para fora da integral. E aí essa integral, né, nada mais, nada menos se torna do que uma integral na área de y2dA, que é o que nós chamamos de momento de inércia em torno do z. Tá? Então isso aqui retorna para a gente, né, a expressão que a gente já conhece na verdade, né, onde a tensão é igual a menos mz e z vezes y, ou, né, no caso de eu ter a tensão máxima, eu vou ter, né, a tensão máxima vai ser o mz dividido por iz vezes, né, o nosso y máximo, que nesse caso é o czinho. Tá bem? Tranquilo até aqui? Então essas duas equações, no fundo essa primeira nós já tínhamos visto no capítulo 17, que no fundo, né, ela baliza ou justifica que é o posicionamento da superfície neutra no centroide da seção transversal, obviamente para esse caso, né, onde atua exclusivamente um momento mz. E essa segunda
equação de equilíbrio, ela fornece para a gente o primeiro terminho lá das tensões normais na flexão, né, para aquela equação que nós já usamos tanto aqui no nosso curso, tá bom? Mas, aí que vem o pulo do gato? Até agora nós não falamos nada sobre somatória de momentos y igual a zero, tá? Então você fala, mas é claro que nós não falamos, na estrutura ela não atua o momento my isolado, tá? Né? Nesse caso aqui, o que nós estamos considerando? Né? Que esse comportamento de deformação, ele aparece por quê? Porque atua exclusivamente o momento mz. Tá? Então isso aqui, de novo, né? Esse terceiro equilíbrio eu não mencionei nada lá no capítulo 17, eu estou introduzindo ele aqui agora. Tá bom? Então, ó, claro, né, esse equilíbrio de momentos ele precisa existir se você pensar da seguinte maneira, olha, essa figurinha aqui ele é o plano da seção transversal, e ao longo desse elemento achurado vai surgir uma força que ela é normal ao plano da seção transversal, ou seja, nesse caso aqui, o vetorzinho, né, dF atuante nessa área achurada, ele vai estar ou saindo do plano da tela se for uma tração, ou ele vai estar entrando no plano da tela se for uma compressão. Tá bom? Então, claro, não, se eu multiplicar esse dFzinho por um y, eu vou ter uma contribuição de momento mz. Mas se eu multiplicar esse diferencialzinho de força por um braço de alavanca z, eu vou ter um momento my. Tá? Então, assim, a gente precisa checar se efetivamente essa condição de equilíbrio ela é atendida. Tá bom? Então, vamos checar aí. Ó. E como que a gente faz isso aí? Olha, basta que a gente escreva, né, a contribuição de momento associado, tá, a forcinha equivalente atuante nesse pedacinho achurado dA. Tá, então, a gente vai ter o quê? Um z, que é o bracinho de alavanca, vezes o dF. Lembrando, né, de novo, que o dF vai ser quem? Sigma vezes o diferencial de área. Tá? Então, se eu multiplicar a tensão por essa área pequenininha, eu vou ter um diferencialzinho de força, né, como a gente já mostrou aqui. E nesse problema, tá, o nosso sigma é dado por quem? Por essa expressão que nós já mostramos anteriormente também, onde sigma máximo e c são constantes, né, então elas podem sair para fora da integral. Tá bem? Então, nesse caso, a integral ela fica simplesmente igual, né, ou esse equilíbrio fica simplesmente igual a menos sigma máximo sobre c, integral na área de y zdA. Tá bom? E isso, claro, tem que ser igual a zero, porque eu não tenho nesse problema a presença do momento my. Tá bom? Então você fala para mim, então agora as peças do quebra-cabeça eles estão se juntando na minha cabeça. Tá? Olha só que legal. No capítulo 17 eu não mencionei esse carinha aqui, por quê? Bom, pelo fato, né, do produto de inércia ele ser naturalmente zero, uma vez que as seções transversais analisadas elas possuíam pelo menos um eixo de simetria. No entanto, agora que nós estamos analisando seções transversais assimétricas, nas quais, né, o produto de inércia ele é diferente de zero, então nós precisamos, né, levar isso em conta, né, para que nós não, entre aspas, criemos esforços solicitantes onde não temos, né? Porque assim, se isso aqui não for atendido, isso aqui é coisa de maluco, né? Olha só, você pega uma barrinha de seção transversal assimétrica e a gente aplica um momento mz, certo? Então esse momento mz vai gerar tensões no plano da seção transversal, mas essas tensões geram momento my. Não faz sentido, não faz sentido isso, tá bom? Ou seja, não dá equilíbrio se isso aqui não for verdade, tá bom? Então agora, o que nós temos que fazer? Olha, para que as condições de equilíbrio elas sejam naturalmente atendidas, né? Para que isso aconteça, ou seja, para que essa terceira equação de equilíbrio ela seja atendida, se o sigma máximo ele é diferente de zero, o c é diferente de zero, obviamente essa integral aqui ela tem que ser zero para que o equilíbrio se mantenha. E aí você fala para mim, Edson, legal, então agora as porções do quebra-cabeça se juntaram. Você acabou de falar que no sistema principal, certo? Ou seja, naquele sistema de coordenadas y', z', no qual eu observo as direções principais e, consequentemente, em torno dos eixos nos quais eu observo os valores dos momentos de inércia de valor extremo, ou seja, máximo e mínimo, nessa descrição aí, ou nesse sistema de coordenadas y', z', o produto de inércia é zero. Então, quer dizer que todo o equacionamento que nós fizemos anteriormente, ele permanece válido, desde que nós utilizemos, né, para descrever os pontos na seção transversal o sistema principal. Tá? Então essa é que é a ideia por trás. Né? Então por isso nós gastamos uma aula inteira para falar de produto de inércia, para falar de direções principais, para falar de inércias principais. Por quê? Nós precisamos dessas informações agora, tá? Para que a gente calcule a intensidade das tensões normais em seções transversais assimétricas. Tá bom?
Então, ó, já até dei a dica, né? Ó, então, se, né, ó, para que o equilíbrio, como aquele que eu mencionei na terceira equação de equilíbrio lá do MY, ele seja verdade, então nós precisamos encontrar uma descrição, certo? Ou um posicionamento do nosso sistema coordenado, de tal forma que, né, nessa descrição ou nesse sistema coordenado particular, o produto de inércia, né, seja zero. Tá bom? Então isso aí a gente já mostrou anteriormente que isso acontece, né? Ou seja, o produto de inércia ele é zero ao longo das direções principais. Então tudo que nós fizemos anteriormente ele permanece válido desde que, tá, nós utilizemos o sistema principal para fazer as contas ou o sistema principal para fazer a descrição, tá bom, dos pontos e também dos esforços solicitantes atuantes no plano da seção transversal. Tá bem? Então aqui eu destaco, né, ó, que aqui na nossa tela a equação das tensões normais na flexão, onde, né, ó, a primeira parcela ela não sofre influência nenhuma, tá bom? Porque se eu pegar uma figura plana, independente de qual seja o sistema de coordenadas que eu estou adotando para descrever os pontos que compõem a dada figura plana, né, a área ela vai ser sempre a mesma. E o esforço normal o esforço normal N, ele atua de forma perpendicular ao plano da seção transversal. E essa rotação que eu faço, né, é uma rotação no plano da seção transversal. Tá bom? Então essa primeira parcelinha aqui ela não muda nada, certo? Ela continua do jeito que a gente sempre vinha fazendo. O que nós temos que tomar atenção agora são com as outras duas parcelas. Tá? Então os nossos IZ' e o Y'Y, agora, né, eles serão dados, né, pelas inércias principais. Tá? Então isso aqui a gente vai tomar um certo cuidado a partir de agora, tá bom? Porque quando a gente avalia a direção principal, lembra daquela equaçãozinha lá do tangente de 2θ que é igual a menos 2 IYZ e Y menos 2Z? Então, quando a gente resolve o arco tangente daquela equação lá e divide por 2, a gente vai obter um ângulo θ. Tá? E aquele ângulo θ para a gente vai definir a direção Y'. Se eu somar mais 90 graus naquele ângulo, né, ou seja, que vai me dar a outra direção principal, isso aí vai naturalmente me dar a orientação do eixo Z'. Então, até aí, muito bem. O que nós temos que fazer agora também depois de definidas as direções, é determinar qual é a inércia principal que atua em torno do Y' e qual é a inércia principal que atua em torno do Z', para que a gente determine, né, quem é o IZ' e quem é o IY'. Tá bom? Além disso, né, nós podemos fazer, né, a determinação dos momentos fletores, né, que solicitam a seção transversal no sistema YZ que a gente tem adotado até agora, não tem problema nenhum. Basta, né, que depois de fazer essa determinação dos esforços solicitantes no sistema YZ, que a gente faça, né, a rotação deles para que eles sejam descritos no sistema Y', Z'. Tá? E uma vez, né, que os momentos fletores são grandezas vetoriais, a gente pode, inclusive, para facilitar, utilizar aquela matrizinha de rotação, né, do cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, né, que aí a gente multiplica pelo MY e MZ para que a gente obtenha o MZ' e MY'. Tá bom? A mesma coisa vale para a gente obter aqui as coordenadas Y' e Z' do ponto onde nós queremos calcular a tensão. Tá? Então a gente pode, né, calcular o centroide da seção transversal considerando o sistema YZ, né, e aí a gente calcula depois a coordenada do ponto que nós queremos calcular a tensão também com base no sistema YZ. E aí para eu encontrar, né, qual é a equivalência ou qual é o valor dessas coordenadas YZ no sistema rotacionado, né, ou seja, para que eu obtenha Y', Z', basta que a gente aplique aquela matriz de rotação, tá, do cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então é muito tranquilo, tá bom, essa abordagem aqui. Então, desde que, né, nós apliquemos adequadamente, né, os valores das inércias, os momentos fletores e as coordenadas do ponto analisado. Tá? Então, a princípio, esse vídeo aqui não traz nenhuma novidade daquilo que vocês já sabiam. Tá? Basta que vocês agora acoplem conhecimentos de coisas que vocês, né, já praticaram anteriormente e já sabem. Então, para isso, vamos resolver um exemplo para vocês verem que é muito tranquilo. Determine, né, a intensidade do momento M0 que está aplicado aqui. Ele é um momento positivo ao longo da direção de Z, para que a tensão normal atuante no ponto A, e o ponto A é esse aqui embaixo, ele seja igual a 82 megapascal. Tá bom?
Então nós temos aqui uma seção transversal, que é uma seção transversal em cantoneira invertida, ou uma seção transversal em L invertido, tá bom? No qual, portanto, né, a gente observa que esse cara aqui ele é assimétrico. Tá? Então, ou seja, claro que é assimétrico com base nessa descrição que nós temos aqui, ó, y e z. Tá bem? Então, ó, batendo o olho na seção transversal, é assimétrico? Ok, não tem problema. Vamos calcular, então, as direções principais, vamos calcular as inércias principais, tá bom? E depois, né, determinar aí as solicitações ao longo das direções principais para que a gente calcule adequadamente, tá bom? Uma vez que, né, como a seção transversal é assimétrica na descrição YZ, então isso aí indica, né, que nós não podemos, né, utilizar os momentos de inércia I, Y e Z direto na nossa formulação, não pode, né, porque na descrição YZ o produto de inércia ele não é zero, então por isso que nós temos que tomar esse cuidado, tá bom? Então para a gente resolver o problema, vamos partir de novo para aquela maquininha de conta, né, que a gente sempre vem fazendo. Então, ó, vamos calcular, né, a localização do centroide no sistema YZ, né, porque esse sistema YZ é mais conveniente para a gente. Vamos calcular as inércias, produto de inércia, e depois a gente joga tudo, né, lá naquelas formulinhas que a gente já viu anteriormente. Tá bom? Como eu já mencionei, ó, se vocês tiverem que errar um exercício, vocês vão errar aqui, ó, exatamente nessa fase de resolução, porque está vendo que é um monte de conta e um monte de conta fácil. Então a minha dica para a gente resolver o problema aqui é a gente roteirizar essa solução. Tá? E como que a gente roteiriza esse cara aqui? Ó? Olha, tá vendo que ele é um L em cantoneira? Então eu vou virtualmente aqui, ó, só separar, né, essa seção em L em duas porções retangulares. Então eu vou ter uma porção retangular vertical e uma porção retangular horizontal, onde eu vou calcular as propriedades geométricas da seção transversal, tá bom? Então eu vou separar não, né, mas considerar o primeiro subcomponente vertical como sendo de altura 120 e base 12, e o outro componente, que é o componente horizontal, a altura vai ser 12, e esse comprimento aqui ele vai ser 120 menos os 12, que é 108, tá bem? Então vamos lá, vamos calcular a localização do centroide, né, por meio de eixos auxiliares passando pela extremidade inferior da seção transversal e extremidade direita, tá, da mesma, para que a gente faça, né, aquele procedimento, né, de cálculo das coordenadas adequadamente. Então, ó, vamos lá. Para a gente calcular a localização do centroide, é balanço de momentos estáticos, então é área vezes distância, né? Então esse primeiro termo aqui, ó, vertical, eu vou ter a área dele, que é 120 vezes 12, vezes a distância do centroide dele até o eixo, né, em torno do qual eu estou somando os momentos estáticos, que é 60. Mais, né, ó, a área do outro carinha aqui, ó, que é 108 vezes 12, vezes a distância do centro de gravidade dele até o eixo em torno do qual eu estou somando os momentos estáticos, né, que vai me dar quem? Ó, 108, que é essa altura aqui, mais a metade dessa espessura, que é 6, então dá 108 mais 6. Muito tranquilo. E aí eu divido esse cara pela área, né, ou seja, pelos dois primeiros terminhos aqui. Então esse y do centro de gravidade dá 85,58 milímetros, tá? Obviamente medidos a partir da extremidade inferior, tá, da seção transversal. Para o CG, né, a localização dele ao longo de Z, a ideia é a mesma, ou seja, eu vou pegar a área, tá, desse carinha aqui que é 120 vezes 12, vezes a distância, né, do centro de gravidade dele até o eixo, né, em torno do qual eu estou somando os momentos, que vai me dar quem? Né, o 108 mais o 6, tá? Então isso aqui dá 114, né, que é a distância daqui até a extremidade direita da seção. Mais, né, a área do componente horizontal, que é 108 vezes 12, vezes os 54, que nada mais, nada menos é do que a metade do 108 aqui, tá bom? Que é a distância do centro de gravidade dele até a extremidade direita. E aí eu divido pela área da seção transversal, que vai me dar, né, a distância aí de 85,58 em relação à extremidade direita. Fácil, né? Para a gente calcular as inércias, né, obviamente em torno dos eixos y e z, então vamos aplicar o teorema dos eixos paralelos. Então eu vou ter, né, a inércia do subcomponente em relação ao seu próprio centro de gravidade mais área vezes distância ao quadrado. Então, para fazer a inércia em torno do eixo z, eu vou ter, né, ó, a base vezes a altura ao cubo sobre 12, mais a área dele, que é 12 vezes 120, vezes a distância ao quadrado, né? Então, aqui que eu sempre menciono, se vocês forem errar, vocês vão errar aqui, ó. E para não errar isso aqui, ó, basta tomar, ó, essa distânciazinha menos o y do CG ao quadrado, tá bom? A mesma coisa vale para o termo horizontal, ó, 108, né, o C base vezes a altura ao cubo sobre 12, mais a área dele, vezes, né, a distância ao quadrado, que vai ser o 114 menos o y do CG ao quadrado. Então faz as contas aí e dá esse valor aí de IZ, tá bom?
Para o y é a mesma coisa, né? Só que aí troca quem é base e quem é altura, né? A base é a dimensão aí paralela ao eixo em torno do qual eu estou somando o momento, tá bom? Então nesse caso aqui eu vou ter base, né, 120 vezes a altura, né, 12 ao cubo sobre 12, mais, né, a área dele vezes, tá bom? Agora as distâncias, ó. Aí como eu estou considerando o z, né, ó, então toma aqui, né, o 114 menos o 85,58 ao quadrado mais contribuição de inércia do segundo pedaço, que dá 12 vezes 108 ao cubo sobre 12, mais a área dele, vezes, né, ó, 54 menos 85,58 ao quadrado, fechou. Tá? Então temos aqui o outro valor de inércia, que inclusive é igual ao primeiro. Tá? O y é igual a z nesse caso aqui. Beleza? Portanto, resta a determinação do valor do produto de inércia. Né? E como nós já vimos anteriormente, ó, embora a seção transversal ela seja assimétrica, tá? A gente verifica, né, que a seção transversal ela é composta por subcomponentes que são, em sua natureza, simétricos. Né? Então é só pegar essa seção transversal que tem o formato de um L, né, de uma cantoneira aqui invertida, eu percebo, né, que esse subcomponente vertical ele é um retângulo, enquanto que esse subcomponente horizontal ele também é um retângulo. Tá? Então o que acontece nessa situação aqui? Bom, se eu aplicar o teorema dos eixos paralelos, né, no qual para eu calcular o produto de inércia da seção transversal, eu tenho que calcular o produto de inércia do subcomponente em relação ao seu próprio centro de gravidade. Tá? Então, nesse caso, como o subcomponente ele possui pelo menos um eixo de simetria, esse produto de inércia é zero. Então, basta, né, que eu calcule os ΔY, ΔZ vezes a área, tá? Para que eu calcule o produto de inércia da seção transversal. Tá bem? Então, para a gente fazer isso aqui, ó, nós utilizamos essa estratégia de roteirização, né, de sistematização do cálculo para que a gente não erre. Tá? Então, para esse primeiro componente aqui, ó, o que nós fazemos? Né? Ó, tomamos essa distância y menos o y do CG. Para o z, tomamos essa distância z aqui, ó, que é o 114 menos o 85,58, vezes a área do subcomponente. Tá bem? Então, isso aqui é interessante, ó, porque ó, tá vendo que essa primeira parcela do ΔY ela é negativa? Então isso aqui indica apenas, né, ó, que o centro de gravidade desse primeiro subcomponente aqui está localizado na região de y negativo. Tá? Então é isso que ele está querendo traduzir para a gente. Ao passo que o ΔZ ele é positivo, ó, ele está localizado aí na região positiva do eixo z. Tudo bem? Já, né, para a segunda componentezinha aqui, ó, de área, que é a porção horizontal, nós fazemos a mesma coisa, né, ó, ΔY, ΔZ vezes a área. Então, nós tomamos aqui ó, o 114 menos o 85,58 para ser o ΔY, o 54 menos o 85,58 para ser o ΔZ, vezes a área, né, do subcomponentezinho, que é o 108 vezes 12. Então, isso aqui é interessante, ó, porque esse subcomponente horizontal ele está localizado na porção positiva do eixo Y. Né? Então, por isso que o nosso ΔY aqui é positivo. A mesma coisa, ó, ou seja, vale para a localização do ΔZ, né? Uma vez que esse carinha ele dá negativo, né? Ou seja, o centro de gravidade desse segundo pedacinho aqui, ou desse pedacinho horizontal, ele está na região negativa de Z. Tá? Então, quando a gente faz a continha, a gente descobre, né, que o nosso IYZ ele vai dar menos 2,21002 a sexta milímetro quadrado, que, como eu mencionei, né, ó, o produto de inércia ele pode ser negativo, tá? De acordo com a dispersão, né, dos pontos aí que compõem a seção transversal em relação ao sistema de coordenadas que você adotou para descrever o posicionamento desses pontos. Tá bem? Então, uma vez determinado, né, IZ, Y e também o produto de inércia, sem problema nenhum, né, ó, vamos partir para a determinação das direções principais e também das inércias principais. Então, aqui ó, podemos calcular as inércias principais por aquela formulinha, né, do y mais iz sobre 2, y menos iz sobre 2 ao quadrado, mais o produto de inércia ao quadrado. Então, fazendo a continha, né, ó, se nós somarmos a essa média aqui, ó, o valor do cara que sai dentro da raiz, teremos a inércia máxima. Se nós subtrairmos, né, o resultado da raiz dessa média aqui, nós obtemos a inércia mínima. Então, muito tranquilo. Já as direções principais, né, ó, a gente aplica a equação do tangente de 2θ, que é menos 2iYz e y menos iz. Tranquilo, né, já conhecemos os valores das inércias determinadas anteriormente. E aqui tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de você, né, ó. Tá vendo que os denominadores aqui, ó, as duas parcelinhas do denominador, né, elas têm intensidades iguais? Né? Então, isso aqui, né, quando eu faço, né, ó, claro que todo número dividido por zero ele é uma indeterminação, né? Mas esse cara tende para o infinito. Tá? Tudo bem? Então, esse cara aqui, ó,
como ele tende para o infinito, a gente sabe, né, que a tangente em 90 graus, né, ele dá infinito, né, ou seja, dá um valor indeterminado, na verdade, né, porque se eu pegar tangente igual a seno sobre cosseno, né, exatamente no ângulo de 90 graus o cosseno é zero, ou seja, me dá essa indeterminação. Tá bem? Então, ó, se eu dividir, né, os 90 graus por 2, eu vou ter 45 graus para o ângulo θ, que eu estou chamando aqui de θP1, tá, que é o ângulo de inclinação do primeiro, tá bom? Da primeira direção principal. Em especial, esse carinha aqui ele vai ser a orientação do eixo Y', tá bom? A gente sabe que a orientação do segundo eixo principal ele está defasado de 90 graus positivo em relação a esse primeiro, né? Então, se eu pegar os 45 graus e somar 90, eu vou obter 135 graus, que é a defasagem, né, entre o eixo Y e o eixo Z', tá bom? Lembrando que entre Y' e Z' a defasagem é 90 graus, tá bom? Que é justamente a defasagem aqui, ó, dos eixos principais, tá bem? Então o que eu quero destacar aqui, ó, é que eu tenho duas inércias principais para duas direções principais, mas a princípio eu não sei quem é quem aqui, quem que é de quem, tá? Então nós temos que utilizar aquela expressão do IY' para que a gente faça a atribuição das inércias, ou seja, a gente descubra qual é a inércia principal que atua em torno de qual eixo principal, né? Então, ou seja, dizer, né, ou atribuir a inércia à sua direção correspondente. Então, quando a gente faz essa continha aqui do IY', né, então basta que a gente opere aqui, né, o y mais z sobre 2 e y menos z sobre 2, cosseno de duas vezes, por exemplo, o ângulo θP1, que é 45, menos y vezes o seno, né, de duas vezes o ângulo lá. Então, fazendo, né, ó, essa continha aqui, a gente descobre, né, que em torno do eixo y', tá, vai atuar a maior das inércias, tá, a inércia máxima. Tá bem? Consequentemente, em torno do eixo z' que está aqui, ó, vai atuar a menor inércia principal. Tudo bem? Então isso aqui é, de certa forma, bacaninha, né, porque essa descrição, por meio, né, do sistema principal de coordenadas, ele vai conduzir, né, a uma simetria da distribuição de material no plano da seção transversal, uma simetria, né, na distribuição das áreas, tá bom? Uma vez que, né, no sistema principal o produto de inércia ele é nulo, tá bem? Como a gente já fez anteriormente. Então, tranquilo até agora? Então já descobrimos, né, ó, que o eixo Y' ele vai estar defasado de 45 graus, positivo, portanto o giro é no sentido anti-horário em relação ao eixo Y original, que nós utilizamos para descrever os pontos, né, no plano coordenado, e que o eixo Z', né, ele está defasado de 90 graus em relação a Y' ou de 135 graus em relação a Y, como nós já demonstramos anteriormente no exemplo. Tá bem? Além disso, já descobrimos que em torno de Y' atua a maior inércia principal e em torno de Z', consequentemente, né, vai atuar a menor das inércias que nós já calculamos anteriormente. Então, para a gente calcular, né, o valor da tensão no ponto A, que é esse pontinho aqui de baixo, nós precisamos ainda de mais duas informações. A primeira delas, né, é quais são os esforços solicitantes, ou seja, quais são os momentos fletores que atuam ao longo da direção Y' e também da direção Z'. E para isso, né, ó, a gente pode utilizar essa matriz de rotação, tá bom? A minha sugestão é que vocês façam isso, para ficar mais fácil. Né? E por que a gente pode fazer isso aqui? Porque o vetor, né, o momento fletor, ele é um vetor, tá? Os momentos fletores são grandezas vetoriais e pelo fato de serem vetores, eu posso fazer a decomposição utilizando essa matriz de rotação também, da mesma forma como as coordenadas, tá bem? Então, nesse caso, ó, o nosso momento que nós conhecemos é o momento m0, que ele é um momento mz positivo. Tá? Então, para eu encontrar quanto que ele vale aqui, ó, ao longo das direções y' e z', basta que eu utilize, ó, aquela matriz de rotação de cosseno 45, seno 45, menos seno 45, cosseno de 45, onde, né, ó, na descrição YZ, o momento y vale 0 e o momento z vale m0. Tá bom? Então, fazendo as continhas aqui, a gente descobre, né, que o nosso MY' vale a raiz de 2 sobre 2, ou esse 0,7071, tá bom? M0, tanto MY' quanto MZ'. Tá bem? Eu sugiro que vocês utilizem, né, para fazer essa decomposição dos momentos fletores, essa abordagem, tá? Porque se você está fazendo a conta com calculadora eletrônica, você pode salvar essa matriz, tá bom, na sua memória, e depois você só fica chamando ela e multiplicando pelo vetorzinho correspondente. Tá? Então fica mais fácil fazer assim. Alternativamente, você pode fazer a decomposição vetorial mesmo, né? Usa aqui, decompõe, né? Ou calcula a projeção
desse M0 ao longo aqui, ó, do Y', depois ao longo, né, ó, do Z', você vai descobrir que o resultado vai dar o mesmo. Tá bom? Mas em termos operacionais, né, se você estiver resolvendo um problema com uma calculadora científica, e no fundo esses problemas são adequadamente e mais agilmente resolvidos dessa maneira, sugiro que você faça isso aqui matricialmente, tá bom? E corroborando, né, com isso que eu falei, ó, a gente pode utilizar essa mesma matriz, né, para calcular a coordenada do ponto A no sistema Y', Z', tá bom? Então, ó, a gente pode, né, calcular essas coordenadas do ponto A no sistema Y', Z' utilizando essa matriz de rotação, que é a mesma que nós utilizamos lá para fazer a conta, né, com os momentos fletores, mas aí basta que a gente substitua as coordenadas Y e Z do ponto, claro, né, no sistema YZ. Então, no sistema YZ, ó, esse carinha aqui, ó, a coordenada Y dele é aquele menos Y do CG, lembra? Então, ele é o menos 85,58. Tudo bem? E do ponto de vista aqui, ó, de Z, né, esse pontinho está na coordenada 22,42, tá? É positivo, né, porque ele está aqui na região positiva do eixo Z. Tudo bem? Então faz a conta aqui, a multiplicação matriz vetor, a gente descobre que o Y' ele vale menos 44,660 e o Z' ele vale 76,367, tudo aí em milímetro, né, porque as descrições estão todas em milímetro. Fácil? Então temos tudo de que precisamos para fazer a conta. Então a gente sabe que nesse caso, né, a força normal é 0, então, né, a nossa tensão ela vai ser dada por menos MZ' e Z'Y' mais, né, MY' e Y' Z', tá? Por aquela formulinha lá que a gente já apresentou, inclusive, no slide aí anterior, nesse mesmo vídeo. Então a gente pega aqui, ó, menos, que é o menos da fórmula, o MZ', a inércia aqui, ó, que é a inércia nós já calculamos em torno do eixo Z, depois aqui temos, né, a coordenada Y' do ponto, tá? Então lembra aqui de transformar o 10 a menos 3, porque a coordenada estava em milímetro. Aqui temos o MY, tá bom? E aqui a inércia em torno do eixo Y, que era a maior das inércias principais. E a coordenada, né, ó, Z' daquele ponto, destacando também o fato de eu ter um 10 a menos 3 aqui para transformar 1 milímetro para metro. E assim a gente consegue fazer as contas, né, todas em unidades compatíveis. Quando a gente faz a conta, a gente descobre, né, ó, que a tensão no ponto A ela é 29.828 M0. Tá bem? Então isso aqui certamente kilonewtons vezes metro. Tudo bem? O que o problema diz é que a tensão naquele ponto ela tem que ser igual, né, a 82 megapascal, ou seja, 82 vezes 10 a terceira kilonewtons por metro quadrado. Então, quando a gente iguala os dois, né, essa tensão, a tensão limite, então a gente descobre que o nosso M0, né, para que a tensão naquele ponto seja 82 MPa, ele tem que ser igual a 2.749 kilonewtons vezes metro. Fácil até aqui? Tranquilo, né? Apesar de ter uma quantidade de contas bem legal. Então, para a gente terminar esse vídeo, né, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: existe novidade aqui, ó, no que nós vimos? Né? Parem para pensar. Olha, a equação das tensões normais na flexão ela permanece a mesma, ou seja, ela continua sendo força normal sobre área menos momento mz dividido por iz vezes y mais my e yz. Ou seja, o formato da equação ela não muda. O ponto que eu quero destacar aqui é que quando nós temos seções transversais assimétricas, tá, nós temos que avaliar essa equação para o sistema de coordenadas principal, ou seja, o sistema de coordenadas no qual o produto de inércia ele é zero. Tá? Isso aí acontece para que a gente tenha a observação das condições de equilíbrio. Tá bom? Então, se a princípio, esse vídeo em especial ele não tem algo que a gente possa chamar de novidade, né? Porque vocês já sabem as propriedades de inércia da seção transversal, já sabem calcular IZ, já sabem calcular Y e já sabem calcular produto de inércia. Além disso, já sabem também calcular as inércias principais, já sabem calcular as direções principais e já sabem também fazer a atribuição das inércias, ou seja, dizer qual é a inércia principal que atua em torno de cada uma das direções principais. Tá bem? Além disso, vocês já sabem, né, manipular aquela matriz de transformação, né, o cosseno seno menos seno cosseno. Vocês conseguem, né, transportar as solicitações ou os momentos fletores atuantes no sistema YZ para o sistema Y', tá? Então, ou seja, vocês conseguem fazer a definição dos momentos no sistema principal. Além disso,
vocês também já sabem, né, com a aplicação da mesma matriz de rotação, definir as coordenadas y' e z' no sistema principal, né, utilizando a mesma matriz de rotação e as coordenadas do ponto analisado descritas no sistema YZ. Então, assim, a princípio, é uma reunião, na verdade, de coisas que vocês já sabem. Eu costumo brincar que essa aula é como se você estivesse juntando um quebra-cabeças, né, onde você tem uma porção montada de um lado, uma porção montada de outro, e você consegue acoplá-los, né, de uma maneira bacana. Pelo fato, né, desses exercícios aqui serem consideravelmente longos, tá, eu não vou resolver, eu resolvi apenas um exercício aqui nesse vídeo, mas na apostila tem mais exercícios resolvidos, né, eu peço que vocês leiam, né, a apostila e, em particular, os outros exercícios resolvidos que lá estão, para que esse conteúdo amadureça na cabeça de vocês, tá bom? Além disso, né, peço que vocês resolvam os exercícios da lista, tá bom? Brinco que mecânica dos sólidos é que nem academia de ginástica. Não adianta, né, você pagar a academia de ginástica para ir lá e ficar vendo os outros fazerem exercício. Você não vai ficar forte dessa maneira. A única maneira de você aprender, e nesse caso ficar forte, é fazer os exercícios, tá bem? Então, bom estudo para vocês aí. Muito obrigado. Um grande abraço.